Olá, transformadores e transformadoras, tudo bem? O meu nome é Estela e eu tô aqui hoje para contar um pouco para vocês sobre a minha jornada, que foi uma jornada de mochila pelo mundo em busca do meu descobrimento e da minha transformação. Vamos lá conhecer? Agora eu vou tirar ela das costas porque tá um pouquinho pesado. Bom, gente, e eu coloquei a mochila e ela já estava pesada porque eu tô passando atualmente também por um processo de mudança de casa, né? De novo, já passei por isso algumas vezes no ano passado. E é sempre uma coisa um pouco estranha, né? Você fica um pouco inseguro com relação às mudanças que você está fazendo. Mas eu acho que é fundamental a gente se acostumar, né, com o processo de mudança, porque é inevitável. A gente muda o tempo inteiro e é importante a gente se conhecer e se ouvir para justamente conseguir endereçar essa mudança da melhor forma para nós. Bom, deixa eu contar então um pouquinho da minha história. Então, eu já falei que meu nome é Estela, eu tenho 29 anos, apesar disso não importar. E eu sou publicitária, então na verdade, eu comecei minha carreira no direito. Eu fiz 2 anos de direito, entrei quando eu tinha 18 anos, né, direto da faculdade. E daí, quando chegou no primeiro ano, eu tava super empolgada, porque eu tinha vontade de mudar o mundo, ainda tenho, né, mas de outra forma. Eu tinha vontade de mudar o mundo, de ser secretária-geral da ONU, de ser uma diplomata, enfim. Eu era muito justiceira, assim. E eu achava que o direito ia me dar as ferramentas para isso. E realmente, o direito é uma matéria maravilhosa. Só que quando chegou no segundo ano, que era quando você começa mesmo a implementar, vamos dizer, o direito, trabalhar com ele, eu comecei a me sentir muito mal, eu comecei a ficar triste, comecei a estagiar, trabalhar, só que minha vida tava cinza, sabe? E eu comecei a realmente questionar uma série de coisas. Primeiro, eu não questionei a faculdade, mas aí chegou num ponto que não tinha como não questionar, né? E fora a questão, né, da gente ser muito novo quando a gente escolhe isso e não ter tantas referências. Mas enfim, felizmente eu tive o apoio da minha família, assim, e eu consegui descobrir que a faculdade estava me fazendo mal e eu decidi sair da faculdade de Direito. Então eu saí da faculdade e eu acabei caindo meio por acaso na publicidade. Eu realmente não tinha certeza que era publicidade, na verdade eu não tinha certeza de nada. Mas foi uma escolha feliz, por quê? Eu entrando na publicidade é um mundo que, diferente do direito, todas as possibilidades existem, né? Você não precisa seguir regras, você pode criar, né? Enquanto o direito é um mundo mais fechado, que você transita ali no meio, a publicidade é mais o contrário, é um mundo bem aberto que você pode desenvolver coisas. E daí eu me senti muito mais à vontade, fora que, né, eu já estava um pouquinho mais velha, né, então eu já tinha 20 anos quando eu entrei, né, e já tinha tido uma experiência frustrada antes, então eu consegui aproveitar muito mais. Desde o primeiro ano eu já comecei a aproveitar a faculdade e realmente me dedicar, né, foram 4 anos super legais. Eu trabalhei em algumas áreas, né, da publicidade, do marketing, até que chegou no final da faculdade, eu estava já efetiva, né, efetivada em um trabalho, já trabalhava as 8 horas lá por dia, e eu falei assim, poxa, a faculdade está acabando e tal, e acho que já deu o meu ciclo aqui, né, eu queria alguma coisa diferente, e daí que cresceu em mim o sonho de fazer um programa de trainee, né, de participar de um processo e entrar num programa de trainee de uma grande empresa. Por uma série de motivos, né? E, enfim, é aquele produto lá pronto que você fala, eu quero fazer parte, eu quero ser trainee, eu quero ser aquilo. E daí eu comecei a me inscrever, e vocês sabem como o processo é super longo, né? E às vezes demanda bastante esforço e tal. Até que eu fiquei mais no processo do Grupo Boticário, que era até um processo recente, né? Essa era a segunda edição, né, dos trainees. Mas eu falei, poxa, ainda trabalhar com cosmético, né? Olha que legal, eu sou uma menina e tal. E daí aconteceu que eu entrei no processo de trainee. E eu fiquei sabendo da resposta. O processo durou acho que 3 meses, 2 meses e meio. E eu fiquei sabendo da resposta no dia da minha colação de grau. Olha só que coincidência, né?
Então, eu fiquei em êxtase, assim, foi uma coroação do processo da faculdade maravilhosa, porque era um processo, poxa, eram 23 vagas e 23 mil inscritos, então você fica até aquela questão, né, se sentindo o máximo, poxa, olha só, né, consegui passar por tudo isso e tal. E eu entrei justamente na vaga que eu queria entrar, né, porque tinha uma série de vagas. E eu entrei na vaga de trainee na área de maquiagem, em Eudora, que é em São Paulo, porque o grupo Boticário, o Boticário mesmo fica lá em Curitiba. E a maioria das vagas eram pra lá, só que eu não queria mudar de cidade. Por quê? Porque eu já tava namorando há 5 anos, o meu namorado na época, e, e que também agora é atual, né? Mas enfim, eu tava namorando há 5 anos e a gente tinha planos de morar juntos. Então, poxa, eu não queria ir pra Curitiba, ficar longe dele. E daí eu consegui, então, a vaga aqui em São Paulo. E foi incrível, imagina, trabalhar com maquiagem na área de marketing, de desenvolvimento de produto, você basicamente escolhe quais são as coleções, quais são os produtos que vão ser lançados. Enfim, é uma parte, assim, muito legal. Claro que tem a parte mais chata, né, de planilha de Excel, etc., que eu não curtia tanto, mas a parte legal era realmente muito legal. Então, assim, eu vesti a camisa, passei esse 1 ano e meio do programa de trainee, super, assim, fã da empresa, e realmente sou fã até hoje, tá? Mas eu tava, assim, muito dentro daquela função. E eu fui muito feliz nesse período, aprendi muito. Até que o que aconteceu? Terminou o programa de trainee e eu continuei na área ainda, né? Que eu tava de maquiagem. Eu era analista sênior de maquiagem. E daí eu continuei na área, estava desenvolvendo projetos, estava sendo super bem avaliada e etc. Eu já estava morando com o meu namorado, né? A gente alugou um apartamento e a gente estava morando junto. Já fazia 6 meses, 7 meses. E daí também eu comecei a sentir que putz, tinha alguma coisa errada. Eu comecei a sentir que a minha vida não tinha sentido. Eu comecei a me sentir um ratinho na rodinha. Eu pegava o trem para ir pro trabalho e eu falava assim, nossa, é isso mesmo? Viver é isso, né? Será que é só isso? Eu cumprir, eu ir lá e fazer isso? Eu lembro até de momentos, assim, eu lembro de eu entrando no prédio que eu trabalhava, que era um prédio lindo, assim, super chique, sabe? Eu entrando no prédio e eu falava assim, poxa, eu tinha vontade de me sentir, de ser um cachorro. Porque eu falei assim, um cachorro, ele fica feliz onde quer que ele esteja, né? Ele simplesmente vai lá, o que tem que fazer e faz e tá tudo bem. E eu falei assim, poxa, eu tô vindo pra cá, eu tenho tudo de bom, né, na minha mão, minha vida tá ótima, teoricamente, mas eu tô me sentindo péssima, né? E eu tentei muito tempo tentar reverter isso racionalmente, né? Fala, poxa, não é possível. Só que chegou um ponto que começou a ficar bem insuportável, né? Essa sensação putz, de deslocamento, assim. Eu comecei a ficar muito sem energia também. Eu lembro de eu no trabalho, assim, sentada na minha mesa, eu falava assim, nossa, que vontade de sair daqui. Eu me sentia presa. E não era o problema da empresa, era meu, né? Que vontade de sair daqui, de, sei lá, ficar no sol, observar a natureza, observar as coisas, observar o mar, estar presente, né? Sentir o mundo. Eu sentia falta disso. Eu queria estar mais aberta, mais sentindo as coisas. E daí começou a ficar tão difícil que eu decidi procurar terapia, né? Que inclusive eu fiz terapia quando eu estava no direito. E daí eu decidi procurar esse mesmo terapeuta desde aquela época, né? Daí eu parei de fazer e tal, fiz só mais um pouquinho no meio do tempo. Mas daí eu falei assim, poxa, eu preciso de ajuda, não vai dar pra resolver sozinha. E daí também o meu relacionamento começou a já não andar muito bem, né? Começou a acontecer umas coisas. E daí foi muito legal, porque assim, eu comecei a fazer terapia e acho que uns 2, 3 meses depois, claro que nesse período é horrível, né? Tem dia que você sai mal, tem dia que você sai bem, tem dia que você sai bem, só que depois você fala, putz, eu não consigo endereçar essas mudanças, eu vou tentar pensar desse jeito, mas isso não tá vingando, né? Então, assim, foi um processo super difícil e caótico, mas até que chegou um ponto que eu encontrei um primeiro culpado, né? Que era o meu atual namorado. E daí eu decidi terminar o namoro, eu falei, poxa, esse cara tá estragando a minha vida, tá atrasando tudo, eu vou terminar esse namoro. Só que na verdade, né, claro que era tudo dentro de mim. Aí eu terminei o namoro
E daí eu continuei no trabalho, só que daí o trabalho começou a ficar também muito insustentável. E daí eu falei assim, putz, eu vou ter que sair, né? Vou ter que pedir demissão sem saber pra onde ir. Né? Eu não tinha, quero trabalhar agora na Avon, quero trabalhar com alimentos. Não, eu queria sair só. E pra mim era difícil, porque eu era super dedicada mesmo ao trabalho, né? Mas eu falei assim, bom, eu preciso fazer isso, não tem outro jeito. E daí eu decidi sair do trabalho. Pedi demissão, eles foram super legais comigo, eu saí super rápido, assim. E só que eu não sabia ainda o que ia fazer. Eu falei que eu ia fazer um curso de línguas, talvez, porque eu tinha essas ideias, né? Mas eu não sabia ainda o que era. E isso foi em setembro. Aliás, foi um marco, né? Porque eu faço aniversário em setembro, dia 25. E eu falei assim, putz, antes do meu aniversário eu vou ter que ter coragem de falar. Porque essa ideia veio crescendo desde agosto. E daí começou a ficar e tal, né? Eu falei, olha, antes do meu aniversário. E daí uma semana antes do meu aniversário eu falei, né? E daí eu saí e eu primeiro assim falei, nossa, eu vou me dar 10 dias de férias que eu quero ir pra Jericoacoara. Quero viajar sozinha e ficar 10 dias lá. Né? Primeira, eu não sabia exatamente quanto tempo eu ia ficar, mas acabei ficando uma semana lá. E daí eu fui pra Jericoacoara, a primeira vez que eu fui... Não foi a primeira vez, foi a segunda vez que eu fui viajar sozinha. E foi super gostoso, mas ao mesmo tempo eu comecei a... Assim, depois de alguns dias eu comecei a me encontrar comigo, assim, e foi um pouco tenso. Eu falei, ai, putz, eu vou precisar fazer alguma coisa meio drástica, né? Não sei o que vai acontecer. Aí eu voltei, tava aqui na casa dos meus pais, voltei pra casa dos meus pais, e eu falei assim, poxa, agora eu vou ter que descobrir o que eu vou fazer. Então, nesses 2 meses, eu me decidi, né? 2 meses, foi em 2013, eu falei, em 2014 já quero estar na jornada. Então, nesses 2 meses eu vou me decidir. E daí, eu comecei a pesquisar na internet. Comecei a pesquisar, poxa, o que eu vou fazer? Vou fazer um curso de moda, eu vou fazer um curso de línguas. Eu queria aprender outras línguas, porque eu já tive facilidade de aprender o inglês. Falei, poxa, então eu posso aprender outras línguas, né? Eu queria aprender espanhol e francês. E daí, comecei a pesquisar e tal, e daí eu falei assim, ai, beleza. E daí eu encontrei, né, informações sobre fazer um ano sabático. Eu falei, nossa, acho uma ideia ótima. Porque vira um projeto já, né? Uma coisa pronta, assim, quero participar disso, quero fazer um ano sabático. E daí, eu decidi, então, que eu ia fazer isso. E comecei a elaborar um roteiro de viagem. Eu falei, então o que eu vou fazer, né, nesse um ano? Poxa, um ano é bastante tempo. E aí comecei a pesquisar. E daí eu acabei decidindo fazer o meu curso de línguas, primeiro de espanhol, na América Central. Eu decidi fazer no Panamá. E como foi isso? Comecei a pesquisar curso na Espanha e tal, e eram caríssimos, né? E daí eu achei uma escola internacional que tinha uma filial lá, mas quando eu olhei no folder, tinha também uma filial na Costa Rica. E daí eu falei, nossa, Costa Rica, né? Nunca nem tinha imaginado nunca nem tinha lembrado, né, que existia esse país. Não lembrava da América Central, a gente não ouve falar muito, né? Daí eu falei, nossa, ótima ideia. Um país tropical, eu vou poder surfar, vou poder conhecer pessoas, vou poder, enfim, ser descolada. E daí eu comecei a pesquisar e achei uma escola que ficava num arquipélago no Panamá, que chama Bocas del Toro. É um arquipélago que é um paraíso do surf, assim. Daí eu falei, putz, perfeito. E a escola ainda era super bem avaliada, né? Era certificada pelo Instituto Cervantes, enfim. E daí eu decidi ir pra escola. Primeiro eu tinha decidido ficar 3 meses na escola. Mas graças a Deus eu só fechei um mês, né? 4 semanas. E aí, o que aconteceu? Eu decidi que ia pro Panamá, decidi algumas outras coisas do roteiro, mas daí chegou algum momento que aquilo começou a ficar até confuso pra mim, porque eram tantas decisões que eu tinha que fazer e eu não sabia como eu ia me sentir, né? Então, eu defini algumas coisas. Falei, eu vou ficar uns 4 meses na América Central, depois eu vou pra Europa, e depois eu queria ir pro Nepal, que eu tinha ficado sabendo de um curso lá, né? Que ia acontecer em novembro só. E daí eu não decidi preencher muito tudo, porque isso começou a me enlouquecer mesmo. Até porque quando você começa a olhar dinheiro, né? Ainda mais as coisas que você acha na internet, são tudo coisas certinhas, programadas, pagas, né? De agências, sei lá, de coisas. E eu falei, nossa, eu não vou ter dinheiro pra fazer essa viagem, né? Comecei a ficar preocupada. Eu falei, não, isso não é o caminho certo. Então eu vou. E daí a coisa da viagem começou a crescer dentro de mim, que eu falei assim, olha, eu tinha planejado primeiro em janeiro. Mas eu falei assim, olha, quer saber? Eu vou ter que ir em dezembro. Daí eu peguei e comprei minha passagem pro dia 7 de dezembro. E avisei a minha mãe, eu falei, olha mãe, desculpa, mas eu vou precisar ir antes,
vou precisar em dezembro, porque não dá pra eu passar o ano novo aqui, já tava tudo errado, né? E daí, beleza, eles me apoiaram, foi super legal, assim, a relação deles, porque eles nem não viram nada pra mim, mas ao mesmo tempo também não boicotaram nada, né? Então eles me apoiaram mesmo, foi super bacana. E daí, eu parti com a minha mochila aqui pro Panamá, no dia 7 de dezembro, um voo que era de madrugada, aqui em São Paulo. Ah, gente, como se demitir, né, e tentar essa vida nova é uma coisa bem difícil e tem bastante gente passando por isso, eu separei aqui uma nota que eu escrevi pra mim mesma no dia que eu ia pedir demissão, né, só pra vocês entenderem como eu tava me sentindo. Eu vou ler, tá bom? É assim. Dia 19 de setembro, às 9h26, ou seja, eu pedi demissão no dia 20, né? Amanhã vou pedir demissão. Depois de um mês de quase falar todos os dias, amanhã a reunião está marcada. Assustada? Sim. Com o pé atrás das minhas próprias convicções? Sim. Mas agora não tem jeito. Foi, está dito. O que dizer? Nem me lembro mais as razões. Mesmo assim, quando penso na possibilidade de permanência, me angustia, arrepio. É impossível. Vou buscar o novo, agora é de verdade. Não são mais planos, é a realidade. A vida que eu tanto queria. Amanhã é o primeiro passo de verdade. Ai. Uf. O que será? Será? Ai, ai. Let's see. Só depende de mim. Sem expectativas, vai? Senão também posso me frustrar. Sem muitos planos por aí no mundo. Legal, né? Eu curti. Eu gosto de ler essas notas. Ah, e depois no dia 20, olha só, logo depois que eu. Logo depois não, logo antes de eu ter a reunião, que estava marcada para as 8h30, às 8h35 eu escrevi assim, uma nota. É hoje, oh my god, já foi, pensa assim. Pensa que você já falou. Eu vou aproveitar para ler também a nota que eu escrevi quando eu estava no aeroporto de Guarulhos. É a seguinte: ansiosa e com fome. Guarulhos não teve o glamour que eu esperava. Acho que não sinto que estou indo viajar por tanto tempo. Parece que vou para Curitiba e volto, coisa que fiz mais de 24 vezes no ano passado. Eu não estou sentindo nada que estou indo de fato. O que me passa na cabeça agora são só racionalidades. Meu Deus, por que eu estou indo? O que foi isso que eu resolvi fazer? Eu deveria ficar aqui, continuar com a minha vidinha, é isso que está passando na minha cabeça agora. Esquece aquelas ideias tão legais de contar, mas bizarro de fazer. Volta. Ai, tô com medo, tô sozinha. Ai. Foi quando bateu mesmo o negócio, tipo, você tá indo, olha no que você se enfiou. Bom, e agora pra contar um pouquinho de como que foi, né, chegar lá na viagem, como que foi estar mesmo naquilo que eu tanto planejei fazer. Então, o que que aconteceu? Eu cheguei lá no Panamá com a minha mochilinha e um pessoal da escola, uma moça da escola que trabalhava lá, foi me buscar no aeroporto de Bocas del Toro, um mini aeroporto, né, numa ilha. E ela me levou pra casa de família. Eu ia ficar numa casa de família e eu acabei ficando numa casinha de fundo, assim, sozinha da família. Isso foi bom até, porque daí me deu privacidade pra eu viver os momentos de angústia extrema que eu vivi lá, né? Sim, eu vivi momentos. Logo que eu cheguei, no primeiro, segundo dia, que eu fui visitar o lugar e tal, eu falei assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Só louca, sabe? Deu um choque, assim, meio de realidade. Eu falei, meu Deus, o que que você inventou de fazer? Não vai ser nada disso que você imaginava, você imaginou uma coisa na sua cabeça. Enfim, foi... eu até escrevi vários textos também sobre isso, tive sonhos, assim, bem fortes. Mas, enfim, eu falei, meu, não dá pra eu voltar agora. Quer dizer, até dava, algumas vezes eu até considerei isso, mas eu falei assim, não quero voltar agora, quero tentar mais um pouco, né, antes de desistir. E eu tentei mais um pouco, fiquei lá, fiquei umas 2 semanas na escola fazendo programinha normal, só que o pessoal da escola não foi um pessoal que eu me identifiquei muito. Tinham muitos jovens da Europa que iam lá meio que pra curtir, assim, e também tinha umas pessoas que, sei lá, acabei não me conectando. E daí foi quando eu fiquei também mais triste, né? Porque eu falei, pô, eu vim pra escola justamente pra me conectar com pessoas e já ter aqui uma relação, uma coisa. Mas eu falei, meu, não me conectei com essas pessoas. E agora, né? Como que eu vou fazer? E daí tem uma história que eu adoro, que é muito legal. Que é assim, a minha escola ficava aqui, né, desse lado da rua. Aí tinha a rua e logo na frente tinha uma casa normal, né, de 2 andares. E no segundo andar tinha uma varanda.
E daí eu tava estudando, eu ficava estudando no segundo andar da escola, que dava logo no segundo andar da casa. E eu, nas 2 primeiras semanas, fiquei estudando lá, numa boa, não tinha ninguém na casa. E daí, né, nesse meio tempo, mudaram pra aquela casa algumas pessoas. E eram alguns meninos, que aliás eram super lindos, assim, né? Eu achei, eu falei, nossa, que diferente, né? Eles pareciam ser o pessoal que eu queria estar mais próxima, né? Que eram pessoas, assim, que já viajavam, que, putz, eram mais descoladas, enfim, né? Que já tinham mais a minha idade. E daí eu comecei a olhar e falei, nossa, que legal, né? Será que um dia eu vou conseguir entrar nessa casa? Putz, se eu entrar nessa casa um dia vai ser o auge, porque eram as pessoas que eu mais achava, assim, sabe, top, assim, descoladas. E eu me sentia super certinha, mais fechada, assim. E daí, bom, foi que foi, né? Chegou um dia, tava na segunda ou terceira semana, segunda semana lá na escola. É que 2 semanas, quando você tá num outro país, num negócio que você se enfiou por fazer por um ano e tá infeliz, é muito tempo. Mas assim, no meio dessas 2 semanas, teve um dia à noite que eu tava falando com um amigo durante o dia do Brasil. Aliás, um ponto, né? Durante a viagem eu fiquei 90% do tempo offline. Só nesse começo que eu fiquei um pouquinho mais online, quando eu tava meio desesperada, assim. E até foi ruim, né, por isso, mas enfim. Eu tava falando com um amigo de manhã, né, naquele dia, e ele não tava muito bem. E daí chegou a noite, na minha casa não tinha internet, não tinha Wi-Fi. E eu falei assim, nossa, eu preciso falar um pouco com ele, saber como é que ele tá. E daí eu fui lá pra frente da escola, era meia quadra da minha casa até a escola. Era uma ilha, gente, era um negócio muito pequeno mesmo, tá? Era meia quadra da minha casa até a escola. E daí eu fui pra frente da escola, porque pegava o Wi-Fi, né, que tava ligado ainda. Eu fui pra frente da escola e comecei a falar com esse meu amigo. E quando eu tava lá, de repente chegou um cara, né, um menino, sei lá, virou e falou assim, oi, tudo bem? Daí eu falei assim, oi, tudo, né, falando em inglês. Ele falou assim, você sabe qual que é a senha do Wi-Fi aqui? Aí eu falei assim, eu sei, né, é Ablaia, que é o nome da escola. Aí ele falou assim, que legal, obrigada, prazer, né, eu sou o Juan. Aí eu falei assim, prazer, eu sou a Estela. E daí ele saiu e foi e subiu lá pra casa, né, que eu via lá. E eu falei, nossa, olha só, né, conheci uma pessoa daquela casa, um cara daquela casa. E assim, eu senti já uma energia diferente, assim, eu falei, nossa, que pessoa legal, sabe? Eu queria ficar próxima dessa pessoa. E daí, enfim, no fim eles queriam a senha da internet, porque a internet pegava lá, e daí eles, enfim, né, roubavam o sinal da escola. E fui eu que eu forneci a informação. E daí, acho que eu tava passando um dia na cidade, a cidade era minúscula, né, tinha uma rua principal. Eu tava passando um dia na cidade, e daí encontrei com ele de novo, obviamente. E daí ele puxou um papo, falou, quem é você? O que você tá fazendo aqui e tal? Ele falou, vai um dia lá em casa. Eu falei, que dia, né? Quando? Aí ele falou assim, sei lá, quando você quiser, aparece lá, né? Daí eu falei, putz, mas você precisa me convidar, né? Aí ele falou, tá bom então, amanhã às 8 horas. Eu falei, tá bom. Aí, gente, nossa, eu fiquei super ansiosa. Eu falei, me arrumei, né? Eu decidi, aliás, na viagem, não usar maquiagem. Porque quando eu tava aqui, eu usava muita maquiagem. Cheguei a usar 12 produtos por dia no rosto de maquiagem. Mas não ficava artificial, ficava bonito, tá? Porque eu trabalhava com isso também. Mas daí na viagem eu decidi não usar maquiagem, ser totalmente natural. E daí eu me arrumei, coloquei minha melhor roupa e tal. Aí deu assim 5 para as 8, eu falei, será que eu atraso um pouquinho e tal? E daí chegou uma hora que eu falei, tá bom, vou lá na casa, né? Aí eu fui, saí da minha casinha, andei uma quadra, né? Meia quadra. Subi a escada, assim, e tinha algumas pessoas lá, estavam conversando e tal. Aí eu falei, meu, que vergonha, né? Eu tava super nervosa, assim, me sentindo uma coxinha, aquelas pessoas super legais, assim. Aí eu entrei na casa e daí eu falei, oi, tudo bem, né? Tipo, cheguei meio assim, todo mundo tava de boa, conversando. E daí veio o Juan, né, que me convidou, falou, e aí, tudo bem, pode ficar à vontade, olha, esse daqui é o Kim, ele também é brasileiro, aí a gente falou um pouquinho em português, mas a gente nem queria falar em português, nem eu nem ele, sabe? Porque a gente não queria, né, viajamos para não estar aqui. E daí, enfim, fiquei lá um pouquinho e tal. E, gente, o que aconteceu no fim foi que eu acabei ficando super próxima daquelas pessoas daquela casa. Eu cheguei, inclusive, a morar lá por algumas semanas.
Eu desisti da escola 2 semanas depois. Eu falei, quer saber? Eu tava achando o espanhol super difícil enquanto eu tava na escola. Eu falei, não é possível que seja tão difícil, porque é tão parecido com o português, mas como eles se apegavam a detalhes lá, eu comecei a ficar travada. E daí o Juan falou pra mim assim, olha, ele é argentino. E aliás, hoje ele é um dos meus melhores amigos, assim. Me ajudou na viagem inteira, a gente se manteve em contato. E o Kim também, que é aquele brasileiro. E daí ele falou assim, olha, desencana, você vai aprender sozinha, na rua aí, né? E eles me ensinaram, e eles já estavam viajando há muito tempo, né? Eles já estavam, cada um já estava viajando há pelo menos um ano. Tinha o Juan, que era argentino, era um biólogo, estava viajando há um ano. O Kim, que era brasileiro, estava viajando acho que já há uns 2, 3 anos. O Jim, que era australiano, ele já estava viajando há um ano e pouco também. O Ryan já estava viajando há uns 4 anos, era um sul-africano. E também tinha a Nina, que era uma suíça que já tinha viajado um ano e daí ela voltou para a Suíça, ficou acho que 4 meses lá para juntar dinheiro de novo e depois ela voltou e já estava viajando acho que há uns 3, 4 meses. E ela tá até hoje, inclusive, morando na Guatemala agora. E eles me ensinaram muitas coisas, né, de quem viaja há muito tempo, assim. Eles me ensinaram, por exemplo, sobre o Workaway, que é um site, inclusive indico para vocês, workaway.org. É um site que congrega trabalhos voluntários gratuitos pelo mundo. E não só trabalho de caridade, mas trabalho, por exemplo, você trabalha numa portaria de um hostel, né, de recepção num hostel, 4 horas por dia. Você não ganha nada, mas você ganha a hospedagem e eventualmente comida. E fora que assim, fazendo esse tipo de trabalho, você conhece muita gente, né? E você gasta muito menos dinheiro, porque isso era uma preocupação. E felizmente eles me ensinaram a não se preocupar com isso. Tanto é que eu gastei metade, menos do que a metade do dinheiro que eu achei que eu ia gastar na viagem. Mas enfim, alongando bastante nessa parte do Panamá, mas é porque foi o começo da viagem e foi bem importante. Mas então, o que aconteceu, gente? Pra contar um pouquinho mais rápido, preciso ter que ficar um dia inteiro aqui me ouvindo, né? O que aconteceu? Então, eu fiquei lá em Bocas del Toro por 1 mês e meio. E daí eu falei assim, bom, agora é hora de eu ir também. Eu não queria ficar lá só com eles, né? Eu queria fazer a minha viagem mesmo, explorar, me jogar aí no mundo e tal. E daí eu decidi sair de lá. E daí eu saí a primeira vez com a minha mochila nas costas e tal, e eu fui para uma cidade lá perto. Foi péssimo, eu fiquei um dia na cidade, foi horrível, me senti muito mal, fui mal recebida, assim, vamos dizer. Não tô culpando a cidade, mas eu também tava num momento psicológico não muito bom, né? E daí logo em seguida eu fui para uma outra cidade, na praia, e lá eu trabalhei por 4 semanas num hostel na praia, que era vegano, super natural e tal. Eu fui recepcionista lá por esse Workaway. E foi incrível. Lá eu comecei a entrar na viagem mesmo, a poder relaxar, a poder ser quem eu queria ser, porque a grande liberdade de você viajar sozinho para um lugar desses, por exemplo, que não é popular no turismo, é que, você tem a liberdade de ser quem você quiser ser. Então, assim, eu não usava, por exemplo, o meu cabelo de lado, assim, antes de viajar, né? O meu cabelo era mais certinho e tal. E eu morria de vontade de colocar ele pro lado e não tá nem aí, né? Só que eu tinha vergonha se eu fizesse isso aqui. E lá, como ninguém te conhece, você pode chegar com o cabelo assim que a pessoa não vai te julgar, ela vai achar que você é assim, que é normal, né? Então eu fazia isso, eu tentava fazer uma coisa e eu esperava a resposta das pessoas e eu via, legal, eu posso ser assim, né? Tipo, ninguém fala nada. E eu fui fazendo isso paulatinamente, né? É aquele negócio, se der medo, vai com medo mesmo, né? E eu fui fazendo isso até que, por exemplo, hoje em dia é completamente normal eu usar meu cabelo assim, mesmo porque aqui já seria normal, mas era uma coisa minha, né? De não conseguir me arriscar. E daí, depois, lá de ficar nesse hostel em Las Lajas, no Panamá, no Pacífico, eu viajei um pouco mais pelo Panamá, acabei ficando 3 meses lá. Eu achei que eu ia ficar um só. Não, eu cheguei a ficar 3, mas dentro da escola de espanhol. Aí eu fiquei 3 meses lá. Daí eu decidi ir pra Costa Rica pra subir, porque meu objetivo em princípio era ir até a Guatemala. Fui pra Costa Rica, eu fiquei 1 mês na Costa Rica, mas eu sinceramente não curti muito, eu não tava num clima muito bom. Porque eu tinha tido uma experiência no fim tão boa com o Panamá, que eu achei que isso ia continuar na Costa Rica, só que cada vez que você chega num lugar, quando você tá viajando assim, você começa do zero, o tempo inteiro é do zero.
E você não sabe que pessoas que você vai encontrar. Pode ser que você chegue num hostel legal, pode ser que você chegue num hostel e as pessoas não tenham tanta afinidade, né? Você não tem tanta afinidade com elas e tal. Então, e foi isso que aconteceu, assim, claro que conheci algumas pessoas legais, foi interessante, mas eu também comecei a ficar meio, não me senti muito bem, assim, me senti um pouco sozinha, além do que lá é muito calor, aí, e muito úmido. Aí, passando esse momento da Costa Rica, eu decidi ir pra Nicarágua, que era um destino que quando eu tava aqui, eu não tinha nem pensado, nem lembrava que existia Nicarágua. Aliás, eu queria até fugir da Nicarágua, porque eu achava que lá era violento e etc. Mas, quando eu tava lá, na viagem, muitas pessoas que já estavam na estrada, assim, falavam da Nicarágua, né? Falavam, pô, Nicarágua é super legal, porque não é tão turístico, então é mais virgem, assim, no turismo, você pode ficar mais à vontade e tal. E eu fui pra lá com toda a esperança no meu coração que ia ser um passo legal, né? Eu fui pra Nicarágua e, assim, realmente, eu até, quando eu voltei, eu pensei em fazer uma tatuagem, até durante a viagem também, com a bandeira da Nicarágua aqui, porque foi um país extremamente importante pra mim. Eu já tava no quinto mês de viagem, quarto, quinto mês de viagem, já tinha passado por uns momentos bem difíceis. E fora que na Costa Rica eu fiz uma coisa muito legal. Eu, antes de viajar, eu tinha o cabelo bem comprido, assim, e era bem bonito, né? As pessoas falavam que o cabelo era bonito e tal, eu gostava. Mas eu tinha vontade de fazer coisas diferentes, mas eu não tinha coragem. Aí na Costa Rica, eu decidi cortar meu cabelo, cortei meu cabelo super curtinho e pintei de loiro, branco. Descolori 2 vezes o cabelo. Tá aí uma foto, você pode ver, tá? Vou colocar. Legal, né? Aí, pintei o cabelo. Me arrependi por alguns momentos, mas eu falei, agora não tem mais jeito, né? Vou ter que ficar com isso aqui, vou ter que bancar. Vou bancar a louca do cabelo colorido. Aí, fui pra Nicarágua e só queria aproveitar para falar um pouco aqui, né, dos preconceitos que a gente tem com relação às coisas, porque eu tinha vontade de fazer isso. Só que eu morria de preconceito, assim. Eu achava que, putz, as pessoas iam olhar pra mim e falar, quem que é essa louca, essa drogada, sei lá, alguma coisa assim. Na verdade, isso eram coisas da minha cabeça, né? Porque eu não era nada disso. E nem que isso seja errado, enfim. Mas eu não era nada disso, só queria usar aquele cabelo. E as pessoas realmente me tratavam normal, super bem e tal. Era um preconceito da minha cabeça, assim. Então, cada vez eu desvendava coisas novas, assim. Eu pensei muito nessa viagem, né? Eu fiquei muito tempo sozinha. Alguns momentos não foram bons, mas a maioria deles foram muito, muito legais, muito bons, de putz, me conhecer muito, assim, me permitir muita coisa. E desvendar esses preconceitos, né? Experimentar coisas novas e viver de forma bem autêntica, assim, né? E é engraçado como quando você tenta uma coisa, sei lá, hoje eu quero tentar andar de pijama na rua. Tá bom, eu tentei, mas putz, não me senti bem. Tá bom, não preciso me apegar também a isso, né? Porque às vezes a gente faz uma coisa diferente e a gente quer se apegar àquilo. Não precisa, se não teve aderência, larga, deixa, né? Não precisa ter apego. É saber que a gente muda o tempo todo. Na Nicarágua, eu passei por alguns momentos mais importantes, assim, da viagem, né? Claro que tiveram muitos, até os não importantes fazem parte, né? De você achar em alguns momentos que a viagem, putz, vai ser muito longa, ou não, vai ser muito curta, preciso de mais tempo, né? Mas lá eu passei por alguns momentos bem significativos que foram, né? Eu fiz um trabalho voluntário numa ONG com crianças. Eu era professora assistente de primeira série. E lá é um país super pobre, né? Então eu também tive que enfrentar muitos preconceitos meus, assim, de lidar com essas crianças que, putz, muitas vezes também elas só comiam, por exemplo, o que tinha na escola. E são coisas que até às vezes coisas que tem aqui no Brasil, mas eu não entrava muito em contato com isso. E eu decidi entrar em contato lá. Eu tinha muita vontade de trabalhar com criança lá, eu fiquei com muita vontade. Eu achei essa ONG e foi incrível, assim, a quantidade de coisas que eu aprendi. Não tá escrito. Eu até preciso aprender muito mais ainda. Se eu continuasse lá voluntariando, eu aprenderia ainda muito mais. Se eu fosse hoje de novo, eu aprenderia muito mais. Mas eu aprendi muito, foram muitos, muitos tapas da minha própria cara, né? De tipo, meu Deus, olha como você tem uma visão deturpada das coisas, né? E olha como na verdade é tudo tão simples, singelo, como na verdade as pessoas são do bem. E quando elas não estão bem, elas acabam fazendo não bem também para outras pessoas, né? Porque quando você tá bem, quando você tá feliz, você nunca quer causar mal para ninguém, né? Tipo, você tá apaixonado e tal, você vai
querer fazer mal pra alguém. Você só faz isso quando você não tá bem. E pra mim, entender isso, que aliás eu entendi muito isso depois desse trabalho voluntário, que eu fiquei 5 semanas lá, indo todo dia e tal, depois disso eu fiz um curso de meditação, né, um retiro de meditação, que eu recomendo muito também, quem quiser. É uma meditação que você fica 10 dias em silêncio num lugar, meditando quase que 12 horas por dia. Então você fica de olho fechado quase 12 horas por dia. Não pode escrever, não pode ouvir música, não pode nada. Você tem que ficar só em silêncio meditando. E eu fiz isso lá na Nicarágua, tem no mundo inteiro, é gratuito. Se chama Vipassana. Vipassana. E lá no Vipassana eu tive essa constatação, que foi uma constatação que eu levo muito até hoje comigo. Sempre que eu presencio alguma situação que alguém tá causando algum mal, tá me tratando mal, eu lembro desse conceito que eu adquiri por mim mesma, assim, que, putz, você só faz o mal quando você não está bem. Então, eu acabo tendo compaixão pela pessoa. Não que eu fico passando a mão na cabeça da pessoa, não é isso. Mas eu entendo, né? A pessoa faz aquilo, eu, putz, fico meio irritada, eu não sou Buda também, né? Pra já ficar bem, mas eu entendo, né? Aquilo que tá acontecendo. Porque eu reparei que comigo funcionava assim. Eu só fazia o mal quando eu não estava bem. Bom, já tá ficando super longo, mas então deixa eu encurtar aqui. Então, depois da Nicarágua, eu fiquei 3 meses na Nicarágua, então eu acabei ficando 7 meses na América Central, sendo que eu achei que eu ia ficar só 4 meses. Então eu cancelei uma passagem que eu tinha da Guatemala para Espanha. No fim eu não fui nem para Guatemala nem para Espanha. Eu cancelei a passagem, eu comprei uma passagem do Panamá para Frankfurt, que era o destino mais barato, né? Que é um hub, enfim, de voos. E eu decidi, então, falei, putz, chega um pouco desse cenário de América Central, apesar de eu ter amado de paixão lá. Não passei nada de violência, nunca fui assaltada, mesmo sendo mulher sozinha, foi tudo tranquilíssimo. Claro que, como brasileira, né, a gente tá sempre ligada nas coisas. Mas foi tranquilíssimo. E daí, depois eu decidi, então, falei, eu quero ir pra um clima mais frio, ver coisa mais bonita, né? Também fiquei com vontade, assim, de mudar um pouco o estilo da viagem. E daí eu fui pra Europa. E eu fiquei 2 meses e meio na Europa. E pensa, eu fiquei esse tempo depois de ter feito o retiro de meditação. Então eu tava muito na paz nessa viagem, muito, muito. Eu curti demais, assim, naqueles lugares lindos, paradisíacos. Claro que é tudo mais caro, né? Por isso que eu fiquei menos. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E daí, países que eu visitei lá, né? Eu fui pra Bélgica, Holanda, Alemanha, Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia, né, meio no norte, assim. E daí depois, só um parênteses aqui com relação a preço, né, um hostel na Europa custa em torno de 25 euros, bem caro. Na América Central custava $5. Eu cheguei a ficar num que custava $3 a noite. 3? Então, bem barato. E dá pra você também, se você quiser viajar com uma rede nas costas, tem muita gente que faz isso, você paga daí $1, $2, $3 pra dormir nos lugares. E como é muito calor, cabe, né, dormir numa rede. Nos hostels eles têm um espaço pra isso. Mas enfim, então eu consegui economizar bem nessa época. Aí, pessoal, depois da Europa, eu decidi, como eu ia pro Nepal em novembro, lembra que eu contei que eu ia fazer um curso num mosteiro lá? Eu falei assim, bom, estou eu estava em outubro. Estou em outubro e novembro eu vou ter que estar lá. Então o que eu vou fazer? Eu decidi ir pra Rússia, que a Rússia era ali do lado. Encontrei um brasileiro um dia num hostel que tinha um roteiro todo planejado na Rússia, na Transiberiana. Eu falei, eu quero isso. Me deu a ideia, porque eu tava meio solta, assim. E daí eu fui pra Rússia, fiz a Transiberiana, passei momentos super interessantes, alguns difíceis, mas também tava tudo bem. E eu acabei indo depois pro Nepal fazer esse curso de 1 mês dentro de um mosteiro. Você deixava computador, celular, tudo na recepção e você ficava lá dentro, seguindo uma rotina de monge, acordando 6 horas da manhã, tendo aula todos os dias, sem sábado e domingo. Era um curso de iniciação sobre o budismo, né, para você conhecer mais. Eu não sou budista, mas eu queria conhecer mais sobre essa filosofia, enfim. E o curso era muito legal, porque tinha pessoas do mundo inteiro, mais de 300 pessoas do mundo inteiro.
Mas era um curso tão difícil que 1/3 das pessoas desistia no meio do curso. E eu quase desisti algumas vezes, mas eu acabei não desistindo, completei. Não sei se isso foi bom ou se foi ruim, não sei o que teria sido melhor. Foi muito difícil, coisas muito boas, mas também acabou confundindo muito a minha cabeça, porque era super pesado. Mas de qualquer forma, foi uma experiência incrível que eu posso contar pra vocês. E depois de ter feito o curso, né? Ah, e só um PS, nesse curso a gente chegou a ficar 10 dias comendo uma refeição por dia só. Não passei fome, mas você fica bem, né, com a energia bem baixa, assim, né? Você tem que aprender a lidar com isso. Mas aí, o que aconteceu, né? Um dia antes, no dia, na verdade, que eu entrei nesse curso, eu decidi que eu ia voltar pro Brasil. Até então, eu não tinha decidido que eu ia voltar, quando eu ia voltar. Porque eu já estava bem, assim, adaptada ao fato de não ter raízes, né? Só que daí também eu falei assim, poxa, acho que eu quero voltar pra pertencer a algum lugar, pra conseguir atuar mais. E quando o curso acabou mesmo lá no mosteiro, e eu comprei a passagem no dia, que eu ainda tinha acesso à internet, porque depois você fica totalmente sem acesso. E quando eu tava lá, eu falei, poxa, que decisão boa que eu fiz, porque eu realmente queria fazer coisas, né? Eu falei, o Brasil pode ser um país, ainda mais que tem tanta pobreza aqui também, eu posso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E eu voltei para cá, né? E voltar também foi um processo de adaptação e transformação enorme, né? Porque eu voltei outra pessoa, um pouco do que eu era, mais, né, fortalecida, mas também com muitas coisas diferentes, outros conceitos, assim, né? De uma vida mais simples. Além de eu ter ficado realmente muito desconectada, né? Nessa viagem eu acessei a internet, assim, eu acessava a internet uma vez a cada 3 dias por, sei lá, 15, 20 minutos. Nem entrava no Facebook, nada. Era só pra falar que tava tudo bem, falar com algumas pessoas, eventualmente. Mas eu quis ficar bem isolada mesmo, pra poder me conhecer bem. E daí, quando eu cheguei aqui, eu pensei, poxa, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou recomeçar minha vida? Eu não queria voltar no emprego que eu tava, mas eu também não sabia como começar outra coisa. Então, eu decidi alugar um quartinho num apartamento pra morar sozinha, porque não tinha como, né, eu voltar a morar com os meus pais. E daí eu fui me adaptando aos pouquinhos. Foi também super difícil em muitos momentos, mas era o que eu queria, né? Com toda a transformação, né? Não tem jeito. É que nem eu fazer comparação com pipoca, né? Que você tem que pôr. A pipoca tem que quase morrer ali de calor para ela realmente virar, né? O milho tem que quase morrer de calor para virar uma pipoca. A borboleta também, poxa, imagina que ela deve sofrer dentro daquele casulo lá, se transformando naquela outra coisa. A gente também, né, nesses períodos, putz, é horrível, assim, não dá pra glamourizar, não, a transformação, é bem difícil, mas depois que você passa por isso, vale a pena, assim, você nem ficar lembrando que você passou por aquilo, né, é que nem quando também mãe tem filho, fala, putz, eu nem lembro, né, da dor que eu tive no parto, sei que foi ruim, mas não fico pensando nisso, a criança tá aqui, então é isso que a gente pensa, e depois ainda vem outras, né, transformações, então eu passei por muitas aqui, decidi, trabalhei um pouquinho com o que eu trabalhava, depois eu decidi trabalhar com educação mesmo. Aí eu fiz um curso na escola da Belpes e acabei me tornando professora lá. Foi uma oportunidade maravilhosa, porque eu não tinha experiência como professora, mas ela acreditou em mim e me deu esse voto de confiança. E eu fui professora por 4 meses lá, mas parece que foi um ano inteiro, porque era super intenso, né? Eu tive mais de 200 alunos. Inclusive o Ricardo, que está organizando esse curso, foi um aluno meu. É até engraçado falar isso, porque ele é, sei lá, um amigo, né? É estranho falar que é um aluno. É engraçado esse conceito também. Eu tinha o conceito de que professor era uma entidade muito superior, que sabia tudo. E agora eu vejo que eu fui professora, só que hello, né? Eu não sabia tudo, não sei tudo. Enfim. E daí foi uma jornada maravilhosa. E depois chegou um ponto que eu falei assim, putz, agora acho que fechou meu ciclo aqui, né? Tô me transformando de novo. Isso foi em dezembro, e daí agora a gente tá em março, né? Então foi janeiro, fevereiro e até agora março. Eu dando esses meus primeiros voos solo, um pouco mais segura, né? Porque eu tive um aval externo de que eu podia, assim, fazer alguma coisa por mim, que a minha palavra realmente ajudava as pessoas. Eu acreditava nisso antes, mas você não ter um aval externo é difícil, né? Você começar. Fiquei muito tempo fazendo brainstorm comigo mesma, mas não chegava a lugar nenhum.
E daí agora eu me sinto mais fortalecida, então eu trabalho um pouco como consultora de marketing, mas felizmente com projetos que eu gosto muito. E eu tô montando também o meu próprio projeto, que ainda não está totalmente formado, mas eu tive um blog, né, uma página no Face que chamava Mochileira das Galáxias, que eu contava um pouco sobre a viagem. Mas ela ficou super parada, porque eu não consegui decidir exatamente o rumo que ela ia tomar. E daí agora eu estou estruturando melhor esse rumo e eu quero, enfim, fazer uma série de coisas. Eu quero ser um suporte para meninas que querem viajar, né, que nem eu viajei. Quero ser uma referência para elas e ajudá-las nesse processo, que é um processo complicado, principalmente quando você decide sair, né? Até você aceitar isso e assumir isso para você mesma. E eu também quero, enfim, ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, a se sentirem melhor, dar um pouquinho do meu amor para as pessoas. É basicamente isso. Bom, pessoal, eu peço desculpas que eu me alonguei muito, mas eu não estou muito acostumada a fazer vídeos, então talvez eu tenha me perdido um pouquinho. Mas eu queria contar para vocês sobre a viagem, né, que foi um processo tão transformador, mas eu sigo me transformando e correndo riscos ainda. Não é uma coisa que a transformação, quando você se propõe a fazer, você vai fazer uma, mas depois vai vir outra e outra, porque você começa a reconhecer o sentimento que te dá e você tem que endereçar, não tem mais como você deixar aquilo dentro de você. E você aprende que você tem que fazer isso. Independente se der certo ou der errado, você precisa fazer alguma coisa, né? Porque a gente foi ensinado a ser, né, seguir ali aquela regrinha. Primeira vez que você, putz, aí você vai para um outro caminho. É extremamente recompensador. Eu não me arrependo em nada de fazer o que eu faço. Eu poderia hoje, por exemplo, estar ganhando um super salário e tal, mas eu nem penso nisso porque eu seria muito desleal comigo mesma. Não que isso seja errado, para algumas pessoas é certíssimo, maravilhoso. Eu acho que não existe um modelo certo para você ser. Você tem que ser quem você se sente confortável em ser. E é uma atitude corajosa enfrentar isso e fazer isso. Então, parabenizo vocês que estão aqui tentando, né, se informar mais para conseguir ter mais insumo para fazer as suas transformações. São muitas, vai fazendo uma de cada vez. Se você quiser fazer tudo de uma vez, tudo bem também, faz, mas assim, respeite também o seu tempo e dê um crédito para você, assim, que nós somos também seres frágeis e que a gente precisa ser gentil com a gente mesmo. Então, assim, se estiver forçando muito a barra com você, calma, tudo bem, tô fazendo isso, tô querendo bem, mas uma coisa de cada vez, né? Valorize as suas conquistas, ainda que você imagine que elas sejam pequenas, elas não são pequenas, cada conquista é uma conquista. E é isso. Eu super apoio você buscar a sua verdade, sem criticar os outros, né, sem julgar os outros, porque até li uma frase recente da Madre Teresa de Calcutá, que era assim: quando há espaço para julgamento, não há espaço para o amor. E realmente eu descobri que eu julgava muito as pessoas e as coisas, e agora eu tendo a sempre olhar com olhos positivos, mesmo porque quem vive a vida a nossa vida é a gente, né? Não são os outros. Então, os outros não são responsáveis pela nossa vida, a gente que é responsável. Então, cabe a nós vermos o lado positivo das coisas, nos afastarmos das coisas que não são positivas para nós, né? Com delicadeza, com gentileza, sem machucar ninguém. Porque quando você machuca alguém, você só machuca você mesmo. Então é isso. Então, sem violência, paz e amor, todo mundo respeitando o espaço do outro. Você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você deve respeitar as pessoas, por mais que elas tenham posições que não sejam as mesmas que as suas. Então não fique próximo dessa pessoa. Não deseje o mal a ela também. Toda vez que você identificar um tracinho de inveja, transforma isso numa admiração, né? Toda vez que você pensar, putz, olha aquele cabelo bonito eu queria ter, pega e elogia essa pessoa, ao invés de você cultivar a inveja. Ainda que não seja totalmente verdadeiro esse elogio, faça isso, porque você vai treinando o seu cérebro a mudar esse padrão. E assim, e a inveja, né, esses sentimentos ruins só trazem mal para você, não fazem nada pro outro, né? Só trazem mal para você e depois você acaba até, né, transferindo isso para outras pessoas, trazendo um sentimento ruim. Então é isso, poxa,
Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Faz tempo para gravar esse vídeo, mas como eu disse, eu não estou muito habituada, então acabei delongando um pouco. Mas contem comigo. Então eu vou deixar com vocês o meu e-mail. Eu ainda não tenho um site, mas eu vou deixar o meu e-mail, estela.romeiro, Stella, stela.romeiro@gmail.com. Tem a minha página lá da Mochileira das Galáxias no Facebook, você pode dar uma olhada. Mas em breve eu espero ter mais coisas, tá? E se você conhecer alguma menina, alguma mulher que tá afim de viajar nesse sentido de se autoconhecer e tal, e precisar bater um papo, como eu já bati com algumas outras mulheres, me avisa e a gente conversa, tá bom? Então é isso, desejo o melhor pra vocês, força na transformação, mas lembre-se especialmente de ser feliz, né, de se amar. Conta comigo e é isso aí. Parabéns e muito obrigada. Namastê. Respeito vocês. Tchau.